Bem-vindos a mais um episódio emocionante de curiosidades históricas. Hoje, vamos explorar o lendário navio Titanic, mergulhando nas passagens de sua história fascinante. Prepare-se para uma jornada de descobertas incríveis enquanto revelamos os segredos e as curiosidades desse icônico transatlântico. Mas antes de conferirmos esta história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal para sempre acompanhar curiosidades interessantes como essa. O RMS Titanic, conhecido como o navio inafundável, foi um dos maiores e mais luxuosos navios de passageiros de sua época. Sua construção começou em 1909 e em 1912 ele partiu em sua viagem inaugural, com destino a cruzar o Oceano Atlântico rumo a Nova York. Com mais de 2.200 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulação, o Titanic seguiu sua rota através do Atlântico Norte. Infelizmente, em 14 de abril de 1912, essa majestosa embarcação colidiu com um iceberg, desencadeando uma tragédia que se tornaria uma das maiores histórias da humanidade. A falta de botes salva-vidas e a falta de preparação para uma situação de emergência foram fatores que contribuíram para a perda de mais de 1.500 vidas naquela trágica noite. O naufrágio do Titanic se tornou um evento que mudou para sempre a história da navegação marítima. Agora, vamos embarcar em uma jornada de curiosidades sobre o Titanic. Prepare-se para ficar impressionado com esses 10 fatos surpreendentes. O Titanic era um navio de transição temporária. O Titanic foi uma verdadeira maravilha da engenharia naval de sua época. Com um comprimento total de 269 metros, ele era tão alto quanto um prédio de 11 andares. Medindo 28 metros de largura máxima e 53 metros de altura, ele possuía 9 decks, oferecendo espaço de sobra para passageiros acomodados e a tripulação. Impressionante, não é mesmo? Vamos para o próximo fato interessante sobre essa maravilha naval que transcende gerações. O Titanic era considerado inafundável. Antes de sua fatídica viagem, o Titanic foi anunciado como um navio inafundável, graças ao seu projeto inovador. No entanto, como sabemos agora, essa afirmação se mostrou trágica e equivocada. O navio ficou famoso pela sua engenharia, pois foi o primeiro navio em que foi feito a aplicação de um projeto ousado, que consistia de compartimentar o navio, ou seja, ele foi dividido em vários compartimentos, onde cada uma serviria como estanque. Em outras palavras, se a água inundasse um compartimento, não deveria ser capaz de inundar o outro. Prepare-se para mais uma curiosidade incrível. O cardápio do jantar da primeira classe era uma verdadeira festa gastronômica. O icônico navio tinha um público seleto e refinado. Pensando nisso, os passageiros da primeira classe, a bordo do Titanic, foram tratados como uma experiência de serviço oficial, com todas as regalias que podiam ser oferecidas na época. O menu do jantar oferecia uma ampla variedade de pratos requintados, como caviar, ostras, salmão defumado e até mesmo iguarias como pato assado e filé mignon. Vamos agora para o quarto fato surpreendente. Sabia que o Titanic possuía sua própria estação de rádio a bordo? O Titanic foi um dos primeiros navios a possuir sua própria estação de rádio a bordo. Esse sistema de comunicação permitia que os passageiros enviassem mensagens para a Terra e recebessem notícias atualizadas durante a viagem. Quando, em 1912, o transatlântico atingiu um iceberg, seus telégrafos começaram a enviar de forma desesperada pedidos de socorro na esperança que em algum lugar alguém pudesse ouvi-los. Entre um dos primeiros a responder estava um operador de rádio amador a cerca de 4.800 quilômetros de distância, no sul do país de Gales. Agora vamos para o próximo fato curioso. O naufrágio do Titanic inspirou vários livros e filmes. A história trágica do Titanic ficou marcada na imaginação de muitos ao longo dos anos. O naufrágio inspirou uma série de livros, filmes e documentários que contam a história dos passageiros, tripulação e heróis que estiveram envolvidos nesse desastre marítimo. Você já assistiu um desses filmes? Vale a pena conferir. Vamos para o sexto fato intrigante. O naufrágio do Titanic foi descoberto em 1989
1945. Após décadas no fundo do oceano, os destroços do Titanic foram finalmente encontrados em 1985. A expedição liderada por Robert Ballard revelou os restos do navio no fundo do mar. Na ocasião, o oceanógrafo liderou uma expedição de pesquisa ao local do naufrágio, a 3.800 metros de profundidade, na costa de Newfoundland. Agora vamos descobrir mais uma curiosidade fascinante. A última sobrevivente conhecida do Titanic, Melvina Dean, faleceu em 2009 aos 97 anos de idade. Ela tinha apenas 2 meses de idade quando o navio afundou e sua história pessoal foi uma das últimas conexões com esse evento trágico. O pai de Melvina sentiu a colisão com o iceberg naquela noite e, depois de ver de que se tratava, retornou à cabine da família, dizendo para sua esposa vestir os filhos e ir ao convés. Melvina tinha também um irmão de 2 anos de idade. Ela e sua família foram colocados no bote salva-vidas de número 10 e estavam entre os primeiros passageiros a escapar do naufrágio. Há também alguns relatos que o irmão de Melvina se perdeu da família e foi encontrado posteriormente a bordo do Carpathia. Fascinante, não é mesmo? Preparem-se para o 8º fato surpreendente. O naufrágio do Titanic é protegido por tratado internacional. Para preservar o legado e a memória do lendário navio Titanic, em 2021 foi feito um acordo internacional entre Estados Unidos e Reino Unido para proteger a memória do naufrágio, bem como seus destroços. Essas medidas visam evitar a exploração da pilhagem dos restos do navio e garantir que ele seja celebrado como um local de descanso para os que perderam suas vidas. Agora vamos para o penúltimo fato fascinante. O Titanic foi representado em detalhes precisos em filmes como Titanic de 1997. Em 1997, o filme Titanic, dirigido por James Cameron, trouxe a história do navio à vida de forma emocionante. Como base de extensas pesquisas, a produção recriou o Titanic com um nível impressionante de precisão e detalhes, transportando o público para a trágica noite de abril de 1912. Finalmente, vamos para a última curiosidade. O Titanic não foi filho único. O navio foi idealizado justamente com outros 2 navios luxuosos de grandes portes, considerados um dos mais seguros e requintados da época. Os navios Olympic, que começou a ser construído em 1908, e o irmão Gigantic, o irmão mais novo, que passou a ser construído em 1911. Um fato curioso é que os 3 navios da mesma família se envolveram em acidentes. O Olympic entrou em operação em junho de 1911 e ainda nesse ano colidiu com um cruzador, mas logo foi reparado e voltou a operar. Já o Gigantic, que acabou sendo rebatizado de Britannic, virou um navio hospital durante a Primeira Guerra Mundial e afundou em 1916. Apesar de grandes para a época, tanto o Olympic quanto o Titanic foram os maiores do mundo quando foram prontos, comparados aos transatlânticos atuais. Mais de um século após o seu naufrágio, o Titanic continua a ser um símbolo poderoso de tragédia e coragem do século. Ele nos lembra da fragilidade humana diante das forças da natureza e da importância de aprender com os erros do passado para construir um futuro mais seguro. E assim, chegamos ao fim da nossa incrível jornada pelas curiosidades do Titanic. Espero que tenham aproveitado e aprendido algo novo sobre essa icônica embarcação. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio de Curiosidades Históricas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este.